Para fazer esse vídeo eu quero deixar bem claro, eu não estou sendo pago por nenhuma fabricante para estar falando sobre os 5 melhores ar-condicionados. Eu trago única e exclusivamente a minha experiência nesses 9 anos trabalhando com ar-condicionado o dia inteiro. Cerca aí de 2, 3, 4, 5 ar-condicionados eu instalo por dia. Sem mais delongas, bora lá para o quinto colocado. Por que eu estou colocando esse ar-condicionado na última posição do top 5, hein? Lembre-se, para estar entre os 5 tem que ser muito bom. Fujitsu, ele é um ar-condicionado com uma ótima construção. Toda a serpentina dele é em cobre, ele é muito silencioso, é muito econômico, esfria demais e sem contar, é um ar-condicionado japonês, vindo do Japão, né pessoal? O que a gente pode esperar? Qualidade. Todas as marcas japonesas prezam pela qualidade. Mas por que eu coloquei ele em último, já que ele tem tanta qualidade assim? Em campo, eu trabalhando no dia a dia, eu pego muito Fujitsu com a placa eletrônica queimada. Semana passada fui num cliente que o Fujitsu dele estava estragado. Cheguei lá, ar-condicionado aterrado. Segundo o cliente, ele viu lá, o técnico fez vácuo, tudo certinho, e o ar-condicionado queimou. E não foi o primeiro, não foi o 10º, já foi muitos ar-condicionados Fujitsu que eu peguei queimado. Então me passa a impressão que o ar-condicionado Fujitsu não foi feito para a energia do Brasil. Parece que a nossa energia é uma energia suja. E eu não sei se o Fujitsu ele tem tantas proteções para proteger em si o aparelho contra a queima. Eu estou colocando ele em quinto lugar, apesar de tantas qualidades, por causa disso. É muito ar-condicionado Fujitsu que eu já peguei estragado, então eu tenho que ir lá pegar a placa eletrônica, levar numa eletrônica para o técnico fazer o conserto, o reparo da eletrônica da placa, aí eu trago no cliente, coloco de volta e ele volta a funcionar. Tirando isso, esse problema de eu ter visto muito Fujitsu queimar, não tenho o que falar do equipamento. É um absurdo que ele é silencioso, o quanto ele esfria, o quanto ele é bonito, o quanto a qualidade de construção, o material todo em cobre, ele possui. Então, ar-condicionado excelente. Eu compraria para mim? Compraria sem medo, porque ainda mais que eu sou técnico, se queimar a placa eu sei o beabá ali para consertar o equipamento. Em quinto lugar, o Fujitsu por causa disso, hein? Quem pegou no início aí, eu já colocando ele em quinto lugar, assista aí os meus motivos, tá bom? Agora vamos lá para o quarto colocado da lista. O nosso quarto colocado da lista é um ar-condicionado excelente que inclusive acabou de sair. É esse aqui atrás, LG Dual Inverter Nano. O que ele tem de diferente do LG Dual Inverter normal? O LG Dual Inverter Nano, o V Nano no caso, ele tem uma lâmpada ultravioleta no interior dele, daqui da evaporadora, unidade interna. Para quê? Para evitar que acumule com facilidade bactérias, fungos, normalmente dentro da evaporadora, por ser um ambiente muito úmido dentro do evaporador, inclusive aquela aguinha que pinga lá fora é derivado da troca de calor, da condensação da água que está no ar. Então, costuma ter muita umidade dentro do evaporador. A LG conseguiu reparar esse problema, que era de sujar com facilidade. Então essa lâmpada colocada no interior do ar-condicionado faz com que ele suje menos. E era um problema muito recorrente de clientes que instalam o ar-condicionado LG. Eu instalo o ar-condicionado, a pessoa usa direto, passa 4, 5 meses o ar-condicionado novo, ele tá sem esfriar. Aí eu vou ver, dentro da turbina do evaporador tá aquela crosta de poeira. Aí eu abro, tá cheio de fungo, bactéria, principalmente legionela, que dá muito no interior do evaporador. Ele tá encalacrado de fungo, poeira, bactéria. Então a LG conseguiu reparar isso nesse modelo novo, colocando essa lâmpada. Notei que esse ar-condicionado, apesar de pouco tempo lançado, ele não suja com facilidade, que era um defeito no LG Dual Inverter. Por que eu coloquei ele em quarto lugar? Ele é um ar-condicionado também que esfria muito, silencioso ao extremo, durável, muito durável, suja com pouca facilidade essa versão nova. Coloquei ele em quarto lugar por um único motivo. Os três primeiros da lista
tem qualidades ainda maiores. Então vamos lá ver qual é. O nosso terceiro colocado da lista é o ar-condicionado Gree. Muitos aí devem estar se perguntando, nossa, mas ar-condicionado Gree eu nunca ouvi falar. Bom, a fabricante costuma colocar na caixa dele o ar-condicionado mais vendido do mundo. Bom, ar-condicionado Gree eu coloquei ele em terceiro lugar. Não foi pelas tecnologias que ele possui, não foi por questão de manutenção, tudo bem, nunca peguei um Gree que estragou, enfim. Não foi por esse motivo. O motivo que eu coloquei o Gree em terceiro lugar, quase aí beirando o segundo e o primeiro, foi porque ele esfria um absurdo. Se duvidar, ele chega a bater no nosso segundo, quem sabe até o primeiro colocado aí da lista, na questão de eficiência, de esfriar. Ar-condicionado Gree eu costumo dizer, eu instalo ele na casa do cliente, coloco lá em 23 graus num dia quente, fecho o quarto do cliente, dou uma voltinha, 3 minutinhos, 5 minutinhos, volto pro quarto do cliente, abro a porta, tá uma câmara fria o quarto do cliente. É um absurdo que esse ar-condicionado esfria, tá? Ar-condicionado Gree, anota aí, esfria muito, estragar, eu até hoje não peguei um Gree que estragou, sério, sem mentira, nunca peguei um Gree que estragou. Então, durável, esfria muito, não é gastador, apesar de não ser o mais econômico, mas não é gastador, então isso fez com que eu colocasse ele em terceiro lugar, Gree, anote aí pessoal. Agora vamos, enfim, para o nosso segundo colocado da lista, Daikin. Ar-condicionado Daikin, primeiramente, igual o Fujitsu, nosso quinto colocado, japonês. A qualidade do Japão, principalmente em questão de controle de qualidade, o controle de qualidade dos produtos japoneses são muito altos, vocês não fazem ideia. Então por que eu coloquei o Daikin em segundo, que é japonês, e não coloquei o Fujitsu, que é japonês, em segundo? Eu instalo muito ar-condicionado, principalmente calor, época de calor aí, verão, pessoal, é muito chamado que tem para mim, tanto de instalação quanto de manutenção. Você calcula, uma pessoa aí, um técnico que instala 3, 4, 5 ar-condicionado por dia, nunca peguei um Daikin estragado, eu nunca peguei um Daikin estragado, assim como o Gree, que está em terceiro da lista. Eu nunca fiz manutenção em Gree e Daikin, a não ser limpar. O que ele tem que o Gree não tem? Vamos lá. Ar-condicionado mais vendido na Europa e Estados Unidos, que é um público aí, um mercado muito exigente, é o Daikin. A Daikin que inventou a tecnologia inverter, que é ter um inversor para alternar a potência do compressor. Então você compra lá um Daikin de 12.000 BTUs, ele não é só 12.000 BTUs, ele é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.000 BTUs. Ele altera a potência dele para economizar e para ter eficiência energética. Assim, todos os ar inverters são, só que foi a Daikin que inventou essa tecnologia. Então, durabilidade, não estraga. Inventou a tecnologia. É o único ar que usa o gás R32, só a Daikin tem. É o único ar-condicionado hoje aí que está difundido aí, que tem o gás R32, um gás exclusivo, um fluido refrigerante exclusivo, é a Daikin. Ela mesma fabrica o gás que ela usa no equipamento. Então é o único que tem esse gás aí que, segundo o fabricante, é menos poluente que o R410A, que está nos outros aparelhos inverter. Não podia deixar de mencionar silêncio. É silencioso ao extremo. Segundo eu ouvi dizer aí de alguns engenheiros, o motor do dual inverter foi baseado no motor do Daikin, tá? Então você calcula, o LG é silencioso, então ele foi baseado no Daikin. Você calcula quanto silencioso é o Daikin. Silencioso, econômico ao extremo, não faz barulho nenhum, não estraga. Então não tem o que falar. Serpentina de cobre, 100% cobre também. Nunca peguei um Daikin estragado, placa eletrônica não queima. Eu não sei a fundo como que a fabricante estudou as placas eletrônicas do Daikin para ela não dar problema. Então não tem o que falar. Mas aí você me pergunta, então se ele tem só qualidade, o Daikin só tem qualidade. Eu falei algum defeito? Não falei. Então vamos para os meus motivos aí do porquê eu não coloquei o Daikin em primeiro lugar. Vamos então para o nosso
primeiro colocado da lista. Bora lá? Salve galera! Vamos para o nosso primeiro colocado da lista, que nada mais é do que o Windfree Plus da Samsung. Eu tô com o Windfree Plus no meu quarto, eu durmo com ele todos os dias há 1 ano e 4 meses, tá? Eu adquiri esse ar-condicionado assim que foi lançado, final de 2020. Tô com ele no meu quarto. Deu algum problema até hoje? Não deu, não estragou, nunca deu problema nenhum. Sujar, questão de sujar com facilidade? Não, ele suja bem com menos facilidade do que o LG Dual Inverter. O LG Dual Inverter, como eu mencionei, tem esse defeito de sujar muito rápido, ele não suja rápido. Terceiro motivo pelo qual, e principal motivo que eu devia até ter mencionado em primeiro lugar. Qual ar-condicionado da lista aí que eu mencionei anteriormente tem a capacidade de esfriar com ou sem vento? Nenhum, todos ventam. De todos os ar-condicionados mencionados, o único ar-condicionado que esfria ventando ou sem vento para quem tem rinite, faz isso além do Windfree nenhum. Então ele está em primeiro lugar principalmente por esse motivo. A minha conta de energia aqui em casa vinha R$550, R$590, 600, 510. Eu que sou técnico, eu não sabia que era tão econômico assim. Eu coloquei aqui no meu quarto de R$590, no outro mês veio R$240. Uma economia de R$350 de energia em um mês. Lembrando que eu uso meus ar-condicionado aqui, antes de eu colocar o Windfree eu tinha um ar-condicionado convencional e eu usava direto, eu uso direto, eu não durmo sem ar-condicionado, eu só não ligo o ar-condicionado se vem uma frente fria, a cidade está 13 graus, aí eu não ligo. Se está 14, 15 graus eu ligo o ar-condicionado, eu sou simplesmente viciado mesmo em ar-condicionado, então eu uso muito. Serpentina do Samsung, 100% cobre, unidade interna e externa, 100% cobre. Não causa corrosão como os ar-condicionados aí que tem a serpentina de alumínio. Tá? O ponto de fusão do alumínio é cerca de 600 graus, 500 a 600 graus, o cobre é 1000 graus. Então, como o cobre é mais resistente, dá menos vazamento. Então o Samsung Windfree 100% cobre, anota aí. Outra coisa, a Samsung implementou na placa eletrônica, tanto da evaporadora como da condensadora, 3 níveis de proteção contra oscilação, sobrecarga de energia. Tá? Então tem tripla proteção na placa eletrônica para ela não queimar. Só isso aí já coloca ela num patamar muito elevado. O ar-condicionado é lindíssimo, os furos não sujam com facilidade, não, nem sujam na verdade, e para tirar... Vou mostrar aí também nas imagens. Para tirar é só puxar, passar uma água, tá limpo. Então não suja, não estraga. Um ponto que eu esqueci de falar para vocês, se ele esfria bem, tem aí o comparativo que eu fiz no YouTube, tá? LG Dual Inverter versus Windfree Plus. Tá aí na comparativo, ele esfria mais que o LG, é um absurdo. Quem tem um Windfree pode deixar nos comentários aí. O Windfree, se ele tiver limpinho, filtro limpo, é um absurdo que esfria esse ar-condicionado. Eu não consigo baixar no meu quarto de 22 graus. Teve um dia que eu coloquei 21 no controle e eu acordei com o nariz gelado, com a testa gelada. Não dá para baixar para 21. O mínimo que eu coloco no controle é 22 quando eu quero dormir de coberta, né? O filtro superior aí da evaporadora, a malha dele é muito fina. Isso quer dizer, você tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem? Todo pó que está no ar aqui, pela malha dele ser a malha mais fina entre todos os ar-condicionados mencionados, é o que mais vai reter pó, ácaro e sujeira. Então você vai respirar um ar mais puro. Entre todos esses é o que você vai respirar um ar mais puro. Estão aí todos os motivos pelo qual eu coloquei o Fujitsu em quinto. Por que eu coloquei o LG Dual Inverter UV Nano em quarto? Por que eu coloquei o Gree em terceiro? Por que eu coloquei o Daikin em segundo? E por que eu coloquei o Windfree em primeiro lugar? Essa conclusão que eu cheguei para estar fazendo esse vídeo para vocês, tá bom? Quem gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa a sua curtida que isso ajuda muito o canal a crescer e o vídeo chegar a outras pessoas, tá? Precisando, contem comigo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dos ar-condicionados mencionados e se esse vídeo te ajudou de alguma forma,
compartilha com a galera aí e solta aí nas suas redes sociais, tá bom? William Portela aqui, valeu e até o próximo vídeo.